A palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é como uma espada, Senhor, de dois gumes. Ela tem o poder, Senhor, de penetrar no espírito, na alma, Senhor, de discernir, meu Deus, meu Pai, toda intenção e propósito do coração do homem. Então eu te peço, ó grande Deus e Pai, fala conosco, como o Senhor já falou, através dos cânticos, das oportunidades. Fala conosco através da Tua palavra, Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Fala que Teu servo ouve. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra, ela é a verdade, Senhor. E o Senhor disse na Tua palavra, em João 17, no verso 17, verdade, Senhor, que nós já estamos libertos pela palavra que tem sido pregada. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra, ela nos liberta, em nome de Jesus. Glória seja dada a Jesus de Nazaré dessa noite. Maravilha. Glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Pegue que a igreja se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Glória a Jesus. Abra suas Bíblias no livro de Lucas. Lucas capítulo 8. Glória a Deus. Lucas capítulo 8, versículo 40 a seguir. Glória ao Cordeiro Santo nessa noite. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 8, que tem por título: Jesus cura uma mulher com fluxo de sangue e ressuscita uma menina. Louvado seja Deus. E o tema que Deus me deu para esta palavra é: se lance aos pés de Jesus por sua família. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Lucas capítulo 8, versículo 40 a seguir. Diz assim o versículo 40. E aconteceu que, quando voltou Jesus a Cafarnaum, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos que estava à morte. E indo ele apertava a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. O versículo, louvado seja Deus, 45 diz assim: e disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro que estava com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e diz: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Até a igreja sente glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Igreja, dessa vez, eu já ministrei essa palavra muitas vezes, mas Deus vai falar de uma forma diferente através dessa palavra nessa noite. A Bíblia diz que, aleluia, voltando Jesus ali a Cafarnaum, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. Que Jesus voltou significa que Jesus já esteve ali. Então muitas pessoas conheciam Jesus, muitas pessoas já sabiam que Jesus operava milagres e maravilhas, mas também havia muitos que ainda não haviam tido conhecimento de quem era Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que entre a multidão surge um varão por nome Jairo, o qual era príncipe da sinagoga. Esse vai até Jesus e lança aos pés de Jesus para que ele vá até a sua casa, curar a sua filha, a única de quase 12 anos, que estava à beira da morte. Indo Jesus, louvado seja Deus, à casa de Jairo, no meio do caminho, surge uma mulher, a qual a Bíblia não diz o seu nome, mas diz que ela havia 12 anos sofrendo com hemorragia e havia gastado tudo quanto tinha, mas nada havia curado, nada havia sarado
chave da vitória é a fé, a qual você deposita no Senhor. Mas preste atenção, aleluia, louvado seja Deus, não adianta você fazer 50% na casa de Deus e 50% na casa, aleluia, no meio da família. É necessário que nós viemos estar 100% cuidando da família e 100% cuidando da casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele não aceita, aleluia, as coisas pela metade. Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Aleluia, e por isso nessa noite Deus quer curar. Nesta noite Deus quer sarar. Deus quer curar a vida espiritual de crente aqui nesta noite. Deus quer curar a família de crente aqui nesta noite. E como eu já disse, Deus quer curar física e espiritualmente. Agora se lança aos pés de Jesus. Conte a Ele aonde é que está a enfermidade. Qual é o problema? O que é que está te assolando? O que é que está tirando a tua paz? O que é que está te impedindo de se dedicar 100% à obra? O que é que está te impedindo de se dedicar 100% a Jesus Cristo? Qual é a tua luta? Qual é a tua dor? Qual é a tua aflição? Qual é o teu problema? Qual é a enfermidade? É física ou espiritual? Não precisa falar para A, para B, não precisa falar para mim nem para o seu irmão, mas tão somente se prostre, se lance aos pés de Jesus e fala com Jesus qual é o problema. Aleluia, louvado seja Deus, porque o nosso Jesus, Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. O mesmo Deus que, aleluia, honrou a fé, de, aleluia, humildade de Jairo, está aqui nesta noite para honrar a minha e a tua humildade, a nossa fé perante Ele. Ele está aqui nesta noite, aleluia, para contemplar a dor ferida do meu e do teu coração, da nossa parentela. Ele está aqui nesta noite para ouvir a minha e a tua confissão. Ele está aqui nesta noite para curar, para sarar a enfermidade, seja ela física ou espiritual. Jesus ainda faz milagre na terra, igreja. Louvado seja Deus. Jesus não mudou. O que muda é a prontidão para crer. É a prontidão do homem para crer em Jesus é que muda. Porque muitas das vezes abrimos a boca e falamos: eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus. Mas na primeira oportunidade, aleluia, na primeira oportunidade entramos em pânico. Na primeira oportunidade entramos em desespero. Na primeira oportunidade nós pensamos que vamos morrer, que não tem mais jeito, que não tem saída, que não tem solução. Louvado seja Deus, que esta situação não tem mais uma saída, que não tem mais o que ser feito. Na primeira oportunidade, aleluia, saímos contando para pessoas erradas: ah, mas eu estou passando por isso e isso. Ah, mas a minha família está assim, está assado. Ah, mas está acontecendo isso e isso. Mas nós não paramos para abrir o nosso coração diante do Senhor e falar: Pai, eu preciso de um milagre. Senhor, entra na minha casa, entra no meio da minha família, entra no meio da minha parentela, entra no meu lar, entra no meu ministério. Entra, Jesus, e faz morada, faz o milagre, cura, restaura, renova, faz o sobrenatural, restaura. Precisamos, assim como Jairo, nos lançar aos pés de Jesus. Quanto tempo tem que você tem se lançado aos pés de Jesus pela sua família? Porque eu não estou falando de uma simples oração, ao qual você levanta de manhã e faz aquela oração de 5 minutos. Eu não estou falando de oração ao qual você faz aquela oração na hora de dormir, aquela oração rapidinha já com sono. Eu não estou falando daquela oração que você faz ali nas carreiras. Eu estou falando de você ter um momento, um tempo para realmente
mas não entrou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê, igreja? Tem orações, aleluia, e tem orações. Tem aquela oração de 5 minutos do dia a dia, mas tem aquela oração, sabe? A oração que estronda o inferno, que Satanás não consegue chegar perto. Ele bate por retirada, porque a presença de Deus é muito forte, é muito poderosa. E aonde tem a presença de Deus, Satanás não fica. Satanás tem que pegar a bagagem dele e bater por retirada, porque maior é o Senhor Jesus na minha e na tua vida, crente. Aleluia, meu Pai. Maravilha. É necessário que nós viemos orar mais. É necessário que nós viemos clamar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É necessário que nós viemos fazer assim como Ana, orar em secreto, somente você e Deus. Mas é necessário como o cego Bartimeu. Se o cego Bartimeu tivesse ficado quieto, calado naquele momento, ele iria perder o milagre, ele iria perder a vitória dele. Aleluia, louvado seja Deus. O cego Bartimeu não tinha nesses globos oculares dos seus olhos, mas ele ouvia muito bem. Ele ouvia o barulho de muita gente. Ele pergunta o que estava acontecendo, o que estava ali. Aleluia, louvado seja Deus, Jesus de Nazaré e uma grande multidão. Ali, quem sabe, naquele momento ele diz: eu vou começar a clamar, porque ele vai me curar. Alguém diz: o adormecedor de
Senhor. Louvado seja Deus. É engraçado porque o homem se humilha diante de outros, se humilha diante de político, se humilha para a polícia, se humilha para médico, se humilha para tantas pessoas, mas poucas vezes se humilha perante o Senhor. E nós precisamos aprender a nos humilhar diante de Jesus Cristo, diante do Senhor. Eu lembro, igreja, que há alguns anos atrás, louvado seja Deus, eu estou fugindo da mensagem, mas a gente tem que pregar o que vive. Alguns anos atrás, eu e meu marido não tinha sequer o que comer. A gente ficava que nem dois bobios se humilhando para as pessoas, indo na casa
quanto tinha. Aleluia, mas nada havia sarado aquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, essa mulher nesse momento, ela foi uma espécie de obstáculo na vida de Jairo. No finalzinho aqui você vai entender. Louvado seja Deus. Mas ainda assim, não impediu do milagre chegar na casa de Jairo. A Bíblia diz que essa mulher havia gastado tudo quanto tinha. Sabe, ela era uma mulher rica, e ela havia gastado com médicos, rezadeiros, feiticeiros, tudo quanto é tipo de chá, de banho, tudo quanto é tipo de coisa que o povo lhe ensinava. Aquela mulher ia atrás, aquela mulher gastava o seu dinheiro, mas nada havia resolvido a situação daquela mulher. Eu posso imaginar aquela mulher sofrendo 12 anos, ela estava com certeza fraca, anêmica, debilitada, quem sabe não tinha força nem para andar, não tinha força nem para se colocar de pé. Aleluia, louvado seja Deus. Mas quem sabe, aleluia, aqui Jesus está passando na rua dela, em meio àquela multidão, muita gente conversando ao mesmo tempo, aquilo chama a sua atenção. Quem sabe ela vai até a porta ou na janela de casa e pergunta alguém: o que é que está acontecendo? Por que desta multidão? Por que deste abraço e abraço, deste alvoroço? E quem sabe alguém diz: Jesus de Nazaré está indo à casa de Jairo para curar a sua filha que está enferma. Então aquela mulher naquele momento, aleluia, ela coloca em seu coração que se tão somente ela tocar na ponta das vestes de Jesus, ela seria curada. Quem sabe ela ainda não conhecia Jesus, mas ela tinha fé suficiente para alcançar o milagre. Ei, igreja, coloca na tábua do teu coração: a chave da vitória é a fé. É praticamente impossível alguém abrir passagem meio àquela multidão tocar em Jesus. Mas aquela mulher usou a sua fé para abrir passagem e alcançar a Jesus. E bastou um toque dela nas vestes de Jesus. Olha que não foi nem em Jesus, ela tocou nas vestes de Jesus. Mas a fé daquela mulher foi tão grande que ela foi curada imediatamente. Aleluia, de tal maneira que Jesus sentiu o toque daquela mulher. Jesus diz: alguém me
Toma aí. A mulher foi curada de imediatamente. Jesus perguntou. É claro que Jesus sabia que eu havia tocado, mas Jesus perguntou porque ele queria que a mulher, aleluia, declarasse diante de todo o povo que uma mulher considerada impura, uma mulher com uma hemorragia há 12 anos, a qual era rejeitada pela sociedade, sim, porque naquela época os judeus achavam que a mulher que tivesse um período menstrual fosse normal ou anormal, como no caso dessa mulher, e eles se tocassem nelas, eles consideravam que ficava impuro. Mas Jesus declara, aleluia, mas a mulher declara diante de todos que ela, sendo considerada impura, tocou em Jesus, e não foi ela que contaminou Jesus, não foi Jesus que ficou impuro, pelo contrário, foi a mulher que ficou purificada, foi a mulher que ficou curada, foi a mulher que alcançou graça da parte do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. O toque dela alcançou a fé, alcançou o milagre. Jesus também queria ensinar que, aleluia, as suas vestes em si não tinha nenhuma propriedade mágica, mas foi a fé daquela mulher que deu, aleluia, que fez com que ela tivesse recebido o seu milagre. Foi a fé daquela mulher que fez com que ela recebesse a sua cura. Aleluia. Eu torno a repetir: a chave da vitória é a fé. A chave da minha vitória é a fé. A chave da minha vitória é a fé. Deposite a tua fé em Jesus Cristo e alcançarás a tua vitória, crente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus diz para ela: louvado seja Deus, aleluia. O versículo 47 diz assim: então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem tipo ânimo, filha, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Isso aqui me chamou a atenção. Jesus poderia ter dito para ela: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te curou. Mas Jesus diz: a tua fé te salvou. Sabe o que significa? Jesus não só curou a mulher fisicamente, mas Jesus curou a mulher espiritualmente. Jesus curou a alma daquela mulher. Aleluia, louvado seja Deus. Quem sabe aquela mulher não conhecia Jesus, não sabia sobre o reino de Deus. Quem sabe aquela mulher, ela era até uma idólatra, mas naquele momento ela tornou a mulher curada e salva, uma mulher liberta, aleluia, pelo toque que ela tocou em Jesus. Através da fé ela foi curada, ela foi liberta. Ei, Jesus, ele tem cura, não só física, mas também espiritual, para a minha, tua vida e para a nossa parentela. Basta tão somente tocar em Jesus pela fé, basta tão somente se prostrar diante do Senhor, basta tão somente acreditar. Glória a Deus. Maravilha, grandão da Galileia. Quando Jesus ainda estava falando com a mulher, aleluia, louvado seja Deus, já estou encerrando a igreja. Quando Jesus ainda estava falando com a mulher, surge alguém da casa de Jairo e diz: mestre, ela diz: não incomode mais o mestre, a tua filha já está morta. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe quando você está ali fervoroso, clamando por algo, você está colocando algo nas mãos do Senhor, você está com um propósito e está ali cheio de fé que Deus vai fazer, que Deus vai operar. Aí de repente, aleluia, você sem sabedoria, louvado seja Deus, até mesmo na inocência, vai contar para alguém. Aí esse alguém usado pelo diabo abate a sua fé, deixa de ser besta, está vendo que não tem mais jeito, isso aí não tem mais solução, isso aí é só morte, vai morrer no presídio, vai morrer nas drogas, vai morrer na prostituição, vai morrer nesse vício, vai morrer nessa situação. Tu tá vendo que isso aí não tem mais solução? É assim mesmo, o acusador é assim. Mas Jesus diz: Raça de maracutaia. aleluia. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Jesus está dizendo para a crente, dizendo:
não em palavras que venham abater a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.